Seja bem-vindo, galera! E sim, Glauco Dutra, beleza? E aí? Muito bem, muito bem. Vamos que vamos para mais uma live. E aí, meu povo? Belezura? Tão me ouvindo bem? Sim, joinha pra sim. Glauco, beleza? Tamo junto. Léo, Ana, Engel, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos todo mundo. Lorena, olha só, cara, até você. Uhul, que tanto tempo. Fala da mãe que some. Vamos voltar pra mergulhar, galera. Vamos voltar pra mergulhar. O papo de hoje vai ser sensacional, emocionantíssimo na minha opinião, espetacular. Aê, agora sim. Ismael, vai ser com o seu Instagram, né? Ou com o da Atlantis? Com o da Atlantis. Muito bem, muito bem, muito bem. Esqueci de perguntar, gente, desculpa. Mas galera do céu, o papo de hoje assim vai ser espetacular, uma coisa sensacional mesmo, um dos melhores naufrágios mais famosos do Brasil. Isso cara, eu vou te falar uma coisa, o negócio é muito bom mesmo. Cara, eu preciso contar a minha história, mas eu vou contar durante a live. Muito bem, galera. Nós vamos falar então sobre a Corvetta V17. É um naufrágio que tá lá em Fernando de Noronha, a 63 metros por aí de profundidade. Pensa, é muito fundo e é muito top das galáxias, meu. Cê é louco. E junto com a gente, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o Ismael Scott junto com a Zaira, a duplinha que mergulha já há mais de 15 anos juntos nesse naufrágio. Então vamos falar um pouquinho sobre eles junto com essa galerinha sensacional. Muito bem, Ismael Scott com a gente. Então, galera, um pouquinho da Corvetta para vocês. Mayra, seja bem-vindo. Francisco, Lula, e aí, meu jovem? Olha só quem tá aí. Aê, agora sim, hein? Tô vendo perfeito, cara. E aí? Sensacional. Roberta, seja bem-vinda. E aí, vocês dois, vocês estão bem? Que legal, hein? Poxa vida. Tudo bem, Edu? Boa noite para todo mundo. Legal. O papo de hoje promete, hein, Ismael e Zaira? Fala aí, meu Deus. Boa noite, Edu. Boa noite para todo mundo. Você tá me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo perfeitamente. E agora, aquela hora, a câmera tava meia turva, assim, a água tava meia sem visibilidade, agora ficou boa. É termoclima. Legal, né? E aí, galera? Nossa, oi, Nico, tudo bom? Olha todo mundo entrando aí, Aurélio, legal, Tainá, sejam todos bem-vindos. Meu povo, minha pova. Perguntinhas, perguntem aqui no interrogaçãozinha. Compartilha essa live aqui no aviãozinho para todo mundo ficar sabendo de tudo. E vou tentar acompanhar também as perguntas no comentário aqui. Então, vamos que vamos, meu. Legal. E a Corvetta V17, a tão famosa Corvetta V17. Um mergulho assim que, na minha opinião, foi inesquecível para mim. E olha que eu nem fiz do jeito que eu queria, hein? Vou te falar que eu queria ter entrado e ficado uns 50 minutos lá embaixo, né? Mas eu sei que é bem difícil, né? Mas é uma corveta, pessoal, que é um navio que afundou de forma natural, né, Ismael? Isso, ele vinha chegando na ilha e acabou batendo no cabeço da sapata e afundou. Ele ficou 8 horas à deriva depois que ele bateu no cabeço da sapata e aí afundou. Hoje ela está à profundidade máxima aí na maré baixa, nessa proa aí, bem no fundo ali. Se encostar o computador no chão, você tem 62 metros de profundidade, com maré alta. Então, e ela ficou em pé, então isso pra gente foi um presente, né? Opa! Na posição de mergulho, né? De navegação, né? Isso aqui é legal, né, isso é uma sorte, né?
E ela tá inteira, né, também, né? Ela tá bem conservadona e tal, né? Ela tem 30 Olha, anos, são 38 anos, né? exato, ela 37. fundou em 80 e 3. 83, em outubro de 83, e ela bateu, né, no cabeça da sapata quando ela estava trazendo mantimentos para Fernando de Noronha. E conforme Ismael disse, ela levou uma média 8 de horas. 6 a 8 horas, né? Porque tem algumas pessoas que dizem 6, outras que dizem 8, e ela afundou lentamente, não deixou ninguém machucado, deu tempo de sair todo mundo da corbeta, mas deve ter sido assim um momento bem, uma faina bem complicada ali durante essas horas em que ela afundou, e a gente tem um presente assim, né, um mergulho incrível, né? É, não, é sensacional, né? E tem, pelo que eu vi nos vídeos, aqui, galera, tá passando uns vídeos que eles fizeram que é simplesmente emocionante. Quando você começa a ver um pouquinho da história desse navio, é impressionante. Você olha assim esses vídeos, vê alguns objetos da artefato. tripulação lá, artefatos. Cara, é impressionante. Chega a dar arrepio aqui. Quando a gente entra na sala de máquinas, para você ter uma ideia, Edu, naquela época não existia mostrador. Tipo, você tem hoje no carro temperatura do óleo, Sim, temperatura não tinha. Então a temperatura era marcada por termômetro, esses termômetros de vidro com coluna de mercúrio. E esses termômetros estão caraca, lá ainda. Cada pistão, você olha no grupo gerador, principalmente nos motores dos geradores, cada pistão tem dois termômetros. Um que marca a temperatura da água e o outro que marca a temperatura do óleo. E o cara passava lá e ficava anotando lá as temperaturas e avisando o chefe de máquina quando começava a esquentar o motor. caraca, meu, é Mas tem emocionante. uma coisa que eu acho bem legal na corveta, é engraçado, o Ismael sempre que a gente mergulha, ele vem sempre com um detalhe, assim, ou do motor, ou enfim, de alguma coisa mais técnica. E aí, eu me lembro nos primeiros mergulhos, tá aí, Edu? Tô Oi, vendo. Edu. Opa, Ah, eu tá. virei sem Aí eu me querer. lembro nos mergulhos, no começo, que eu prestava muita atenção nos detalhes humanos, né, que tinham. Então, Aham. quando ela bateu no cabeça da sapata, eles tentaram recuperar. Então, o comandante jogou ferro, o comandante também mergulhou, tentando tamponar, porque foi um rasgo pequeno. E aí deu Aham. tempo de se servir o almoço que foi transferido para a enfermaria. Isso conta as pessoas, né? Contam e tem livros da Marinha que conta isso também. Então você vê pelo Caraca, converso meu. assim, antes você conseguia identificar uma bandeja que então você imaginava que devia ter alguém comendo, né? Então esses detalhes humanos que tem Nossa. no naufrágio que você vai prestando atenção, isso te remete muito a como foi o evento do afundamento dela, né? Tem um cilindro de oxigênio que Cara. provavelmente eles tiveram que tirar cortar com maçarico, o ferro, né? Que eles lançaram o ferro. Enfim, tem um monte de detalhe nela que você vai olhando e remetendo ao que aconteceu naquele dia que nos presenteou com a corveta, né? Infelizmente, porque não deu tudo Os Caraca! naufrágio, de maneira geral, é uma dualidade, né, de sentimentos aí. É um drama, ao mesmo tempo que é um drama para quem estava na época, para quem participou, para quem estava embarcado, para quem resgatou. Tudo isso é um drama para É, eles. E para a gente hoje é uma festa. Então é uma dualidade de sensações aí que se você para pensar, você fala, nossa, que legal, né? O negócio pode ser duas coisas no mesmo lugar, né? Tanto o drama como a festa, no mesmo objeto, no mesmo lugar. E naufrágio é isso aí pra caramba, gente. meu. É sensacional, gente. É sensacional.
Oi, oi. Tô ouvindo. Cara, sei Agora lá o que sim. aconteceu, mano. E foi Que a sua, susto, acho cara. que não foi a nossa, não. O pior é isso, que aqui Foi, uma não, internet não. horrível. Deixa ali. É o que aconteceu. Meu relógio, ele é sincronizado com o telefone. Aí eu acho que a Siri ligou aqui, é uma louca. Já tirei fora. É assim. Então, cara, assim, mergulhar no naufrágio é sensacional, sensacional. Esse naufrágio em especial, quando a gente começa, eu falo isso em curso de naufrágio, inclusive. Quando você mergulha num naufrágio sem saber o motivo, por que ele tá lá e tudo mais, a história dele, né? É uma coisa. Quando você sabe a história, faz o curso de naufrágio, estuda a história daquele naufrágio e vê o porquê que ele tá lá, como que aconteceu, o que aconteceu, você mergulha de outra maneira, cara. É sensacional. Voltou todo mundo, Legal, né? Estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Ah, legal, Ok. legal. Legal. E aí, vamos lá. Ismael, então, esse naufrágio, ele tá profundo, né? Como que é o planejamento para fazer esse mergulho para quem não tem essa experiência de curso técnico, que é mais profundo, né? Para o tipo de gás que vai. Na Atlantis, a gente trabalha lá de duas formas, certo? A gente trabalha tanto com o mergulhador técnico, atende ele, dentro do nível de treinamento que ele tenha. Se ele tiver só o curso técnico, a gente vai mergulhar por fora da corveta, aproveitar o máximo de tempo possível lá, depende do consumo dele, depende do gás que a gente está levando, da quantidade de gás e da descompressão. Então, mergulhador técnico basicamente vai mergulhar lá com cilindros duplos, planejamento entre 25 e 30 minutos. Se ele puder usar um stage só, 25 minutos. Se ele puder usar 2 stages, 30 minutos. Sempre com trimix. Tá? Tá. Por que a gente não faz mais de 30 minutos? Porque normalmente a operação da corveta é pouca gente, é 1, 2 pessoas. E sempre a gente encaixa essa operação da corveta no intervalo das operações da manhã e da tarde, certo? Certo. Então esse tempo de 30 minutos com 2 gases para descompressão, ele dá o tempo certinho de você chegar com o barco na hora do almoço, 11 horas. O barco chega, a tripulação que está fazendo o recreativo sai, entra a tripulação do TEC, o barco volta, e se tiver operação à tarde, eu não preciso abrir mão desse barco, então eu posso voltar a ele. Então esse intervalo aí de 3 horas entre as operações é o intervalo possível para fazer uma corveta aí com planejamento de 30 minutos, né? Para fazer alguma coisa além disso, aí tem que ser um negócio planejado, tem que dar tudo certo, encaixar um alinhamento planetário ali para funcionar, né? Ou a gente não precisar desse barco para o próximo período. Mas também então, é difícil, né? É difícil, porque a maior parte, como a gente usa dupla de alumínio, dupla S80, a maior parte dos mergulhadores acaba dando o limite do consumo nos 30 minutos, a gente ficando lá no fundo. Então, esses 25 e 30 minutos são baseados também no consumo da maior parte dos mergulhadores. E o recreativo? Legal. O recreativo aí funciona da seguinte forma. Não precisa ter o curso TEC, a gente chama de perfil turismo, né? O perfil TEC e o perfil turismo. O perfil turismo, a gente precisa que o mergulhador seja certificado, no mínimo, avançado, ou se ele tiver uma especialidade profundo, né, quem a certificadora aqui não tem o avançado, ele pode ter o avançado ou então o profundo. E ele precisa ter o curso de nitrox. Ele vai mergulhar de trimix, mas ele não precisa ter o curso de trimix, certo? Ele faz uma espécie de um batismo de trimix. Por que a gente exige o nitrox e não exige o trimix? Por causa dos riscos do uso da mistura, certo? Você sabe que o nitrox ele tem alguns riscos no uso da mistura, com relação à profundidade de operação, essa coisa toda. O trimix não tem aplicação fisiológica praticamente nenhuma. Então, é muito mais uma precaução legal do que fisiológica, certo? A carteirinha. Eu preciso que ele tenha uma carteirinha que é onde ele fez um curso que informou para ele os riscos do uso da mistura nitrox, certo?
O trimix, como não tem risco, eu posso levar ele num esquema de batismo, tranquilo. A gente vai fazer a análise da mistura com ele, ele vai usar o trimix de uma forma monitorada, tudo direitinho, com uma mistura padrão, que não tem implicação fisiológica praticamente nenhuma e reduz bastante a narcose dele. A gente considera que é muito mais seguro levar o mergulhador lá embaixo, numa profundidade de 50, 57 metros, com trimix, sem treinamento, do que levar ele com ar independente do treinamento que ele tenha. Então, a segurança do trimix, para esse perfil, como eu não conheço a maior parte dos mergulhadores que vão lá, acaba sendo muito mais tranquilo, muito mais seguro levar ele com trimix, certo? Se torna uma operação tranquila para quem conduz e muito mais bacana para quem faz. Primeiro, pela experiência do uso da mistura, da mistura tech, tanto a mistura de deco como a mistura de fundo. Ele sai de lá doido para fazer um curso tech. E segundo, também porque ele vai aproveitar muito mais o mergulho. A narcose, queira ou não, pode influenciar no consumo, pode influenciar no que ele vai lembrar do mergulho, né? Não é todo mundo que está habituado com essas profundidades, então a gente tenta fazer um negócio bacana, que atenda a maior parte dos mergulhadores, porque 50 mergulhos, a gente exige 50 mergulhos, é uma experiência considerável, mas ele não viveu tudo ainda. Se ele fez 50 mergulhos aí em Paraty, não vamos desmerecer, mas não é experiência, né? Então, eu não posso, eu tenho que estabelecer um limite e dar segurança. Sim. Só para quem não sabe, o trimix diminui a narcose, por isso que a gente leva o mergulhador sem o curso tech com trimix para evitar que ele tenha narcose lá no fundo. Desculpa, qual que é a porcentagem de trimix? Oi? A gente usa uma mistura 21-20. Para o perfil turismo, a gente usa mistura padrão 21-20. Tá? Para o mergulho técnico com penetração, para o mergulho técnico por fora da corveta também é 21-20. Se o cara quiser mais, ele pode usar mais. Como ele tem o curso técnico, ele pode escolher a mistura. Se ele quiser fazer penetração, aí as misturas começam com 21-25, que dá um equivalente narcótico aí de 37 a 38 metros. Tá? Dependendo da penetração, a gente vai estabelecer e planejar a mistura que vai ser usada ali para poder o cara estar com a cabeça bem boa lá embaixo. Legal. Para o nível recreacional ainda, qual que é o tempo de fundo do planejamento? Nós descemos... 18 minutos. Tempo? Ele fica 18 minutos. A gente planeja 18 minutos de fundo, certo? Ele leva um cilindro de 15 litros, equivalente a 15 litros. Hoje a gente está usando os cilindros de alumínio S100, certo? Ah, tá. Ele é um 13 litros, mas ele trabalha com 240 bar de pressão. Então ele tem um volume de gás equivalente ao 15 litros, tá? Uns 14 litros e pouquinho. Ele tem esse cilindro, é legal, porque ele, além da parte prática de manutenção, porque ele não tem corrosão do aço, aquela coisa toda, na água ele é 2 kg negativo em relação ao S80, e a 15 litros que a gente usava aqui era 3 kg negativo em relação ao S80. Você tinha que botar 3 kg de lastro a menos, certo? Nesse cilindro de alumínio, é só 2 kg de lastro que você vai mudar. Você vai tirar 2 kg do seu lastro. Só que o comportamento desse cilindro na água é muito mais próximo do S80 do que da 15 litros. Então, para as pessoas que nunca usaram um cilindro de aço de 15 litros, se adaptam muito melhor com esse cilindro de alumínio. Tá? Então, a gente hoje está usando o cilindro S100 e um perfil máximo de 18 minutos de fundo ou 70 bar do cilindro. O que acontecer primeiro. Se você chega lá, tá com 15 minutos de mergulho, deu 70 bar, infelizmente vai subir, certo? Agora, chega lá, a gente fez lá o mergulho, você deu 18 minutos, olha para o manômetro, você tem 100 bar, parabéns, teu consumo é excelente, mas a gente vai subir também no mesmo jeito. Legal. A gente faz 18 minutos de fundo. O recreativo é isso aí.
Legal. E aí, No e a técnico, subida? a subida é feita numa velocidade tranquila. Primeira parada começa nos 24 metros, certo? Essa parada ela serve para organizar a troca de gás. Você vai tirar, porque a gente leva em 50 para descompressão. Tá? Então você começa a sua descompressão aos 21 metros. Aos 24, a gente para organizar essa troca de gás. A gente trabalha com cilindros S40, cada um leva o seu. Então, todos os mergulhadores, é um batismo de mergulho técnico. Cada um leva seu stage, sua mistura de fundo. Chegou lá nos 24 metros, a gente vai fazer a troca. Tudo isso monitorado, tá? A razão de condução do mergulho de turismo é 2-1. Ou seja, para cada 2 clientes, nós vamos ter um instrutor de mergulho. Tá? Então, é muito mais minha próxima pergunta. Exatamente, é muito mais próximo ali o monitoramento. Tá? Então você vai trocar o gás nos 21 metros, nos 24 metros, você vai parar, vai posicionar a mangueira, vai abrir o cilindro, e aí você vai para os 21, certo? Aí a gente vai dar o sinalzinho, você vai trocar o gás, e aí vai ficar lá respirando EAN 50 por 2 minutos nos 21 metros. Depois, a cada 3 metros, a gente faz uma parada. Então vai 21, 18, 15, 12, 9... Tudo de 2 minutinhos? Oi? 2 minutos 2 cada minutos parada. cada parada. Isso. As duas últimas é que são diferentes. A penúltima parada, que é dos 9 metros, a gente para por 4 minutos. E a última parada, que é dos 6 metros, a gente vai ficar 10 minutos lá na descompressão, né? Dá para ficar brincando lá, jogando pedra, papel, tesoura, dá para ficar olhando as barracudas, dá para ficar olhando para as airas, tirando foto. Que legal! Ou seja, para quem não tem... Dourado, às vezes parece cavalo. Como? Maria. Ou seja, para quem não tem treinamento tech, vamos fazer um Discover Deep, que a gente chama, né? Que é de tech. Para ficar lá, o cara tem que ser pelo menos avançado ou especialista em mergulhos profundos e ter a certificação de Nitrox, além de ter uma experiência com mergulho, né? Exatamente. Ele precisa do avançado ou do Nitrox. Aí precisa ter 50 mergulhos, tá? Pelo menos. Tá? A gente faz, normalmente, 2 saídas de avaliação, pelo menos. Tá? Uma que é para o cara conhecer a operação, se adaptar. E na segunda saída que a gente faz com a pessoa que vai para a corveta, a gente sempre coloca o cilindro de 15 litros, coloca o cilindro que ele vai usar para ele poder já se adaptar, entender, ajustar lastro. Tá? A Tainá disse que é legal de submarino também. Né? Então... Vocês gostaram dessa expedição, né? Não, a Tainá entrou ali e disse que é legal ir de submarino porque ela tem o maior tempo de fundo da corveta. Porque ela foi de submarino, ela ficou entendeu? 2 horas lá embaixo. Nunca ninguém... Nenhum de nós conseguiu fazer isso. Ficou 2 horas lá embaixo. Ela ficou. Senhor da misericórdia. Ela vive brigando com a gente com isso. Show. Ó, a Robertinha lá da Ilha Bela... fala aí. Pode falar, pode perguntar. A Robertinha tá perguntando como que é ser uma fotógrafa lá para tirar foto da corveta, uma foto à profundidade, que eu tô vendo, o pessoal tá pirando nas fotos que eu tô mostrando. Essa eu falo. É o seguinte. Não, mas deixa eu falar, pode falar. Na corveta, sempre tem... A maioria das operações aqui da Atlantis tem fotógrafo, certo? É um serviço que a gente presta, é compulsório. O cara entrou no barco, vai ter uma pessoa tirando foto, a foto é tirada sem compromisso, e esse serviço é igual em todas as operações, inclusive na corveta, né? Só que às vezes tem uma pessoa só. E o cara já foi 2, 3 vezes na corveta, ele está cheio de foto da corveta. Aí eu pergunto para ele, escuta, você vai querer foto? Ele, não faço questão não quero, já tenho um monte de foto, eu não vou comprar foto, tá? A Zaira vai do mesmo jeito. Não tem jeito. Ou seja... O que a Roberta perguntou? Desculpa, Eduardo, ele estava ali, eu não...
Ela perguntou como é que é o serviço de foto. Ah, tá. Não, sim, era isso. Beleza, então o Não, Ismael já falou pra mim, pronto. É como que é tirar foto na Ah, sim, corveta. não. Tirar foto no mergulho, antes de mais nada, você tem que ser um bom mergulhador. Tem muita gente que, Exato. eu fotografo fora d'água, muita gente que às vezes quer trabalhar com a gente, tem muita experiência em fotografia, mas o principal para fazer foto de mergulho, não só na corveta, como em qualquer lugar, é você ser um bom mergulhador. Para você ser um bom mergulhador, você tem que ter uma boa flutuabilidade. Isso é muito importante. Se você tem isso, tirar foto vai ser uma coisa que vai ser natural para você, vai ser tranquilo, tá? Então, por que isso? Porque você tendo uma boa flutuabilidade, você não vai se preocupar em como você vai estar na coluna d'água. E você não vai ficar tocando fundo, que é extremamente danoso para o meio ambiente. Isso é uma coisa que a gente se preocupa demais aqui em Fernando de Noronha. E acho que qualquer uma das pessoas que já trabalhou aqui leva isso consigo, o cuidado que tem que ter com o meio ambiente. A gente tem uma fama, né, que o fotógrafo acaba com o fundo, mas aqui a gente é bem diferente. Quem trabalha com isso aqui já tem esse regramento de ter uma flutuabilidade boa. Na corveta, você tem que já estar no teu ritmo de mergulho já meio condicionado, porque você tem, além do perfil técnico, você tem que estar tomando cuidado, o seu consumo de ar, o seu tempo de fundo, você tem um equipamento onde você tem que estar ajustando abertura, velocidade, numa condição diferente daquilo que você faz no mergulho normal, né? Você tem uma condição de luz menor, então isso requer um pouco mais de, como que eu posso dizer, de atenção, né? a isso, né? A experiência é o que mais conta, na verdade, né? E Sim. tem um fator que é muito importante a corveta, você tem que não tem espaço para erro. Então, porque você tem muito pouco tempo para poder fazer testes, entendeu? Então, às vezes você vai numa operação, então, entendam, a gente trabalha na operação da corveta com no máximo 4 mergulhadores, né? Para cada 2 mergulhadores tem um instrutor. Quando você tem 4 mergulhadores e tem uma fotógrafa, essa fotógrafa não vai fazer mais nada, ela não vai, assim, ela vai ficar o tempo inteiro fotografando essas coisas. É diferente quando vai uma pessoa que você tem um tempo maior, fazer algo mais elaborado e talvez ter um book maior até para esse mergulhador. Então você tem que estar assim bem focado e ter bastante experiência naquilo que você vai fazer, porque às vezes o botão já tem que estar no automático, eu sei que para cá eu vou abrir, para lá eu vou fechar o diafragma, enfim. Precisa de experiência. Precisão. Ali tem que ser preciso. Exatamente. Tem que ser preciso. Exatamente. Você não tem... Mesmo porque a gente dá muito valor para quem vai na corveta. É um mergulho incrível, né? A pessoa que chegou até ali, ela tem uma experiência, é um prazer enorme quando a gente sobe no barco e ouve a experiência daquela pessoa que acabou de fazer a corveta, que fez a corveta pela primeira vez. E ela, com certeza, ela vai querer uma recordação, não é, sabe? É uma coisa assim que é meio um compromisso que a gente tem de satisfazer essa pessoa e dar um bom registro para ela daquele mergulho incrível que ela fez, entendeu? Caramba, eu imagino. Eu lembro que quando eu fui na corveta foi em 2016. E aí, começamos a descer, com vocês, inclusive, a gente estava no carnaval. E só tinha Dive Master e instrutor junto, nesse grupinho que foi pra corveta. Foi até engraçado. Esse é o pior grupo. Aí eu lembro que nos 40 metros eu olhei assim pra baixo e vi a bichona lá embaixo. Eu comecei a gritar, caramba, não acredito! Yes! Aí eu lembro, não sei se você lembra disso, você olhou pra mim e perguntou, ok! Mas é incrível mesmo. Cara, é sensacional. Foi os 18 minutos, 15 minutos mais felizes da minha vida, meu. Pelo amor de Deus. É muito legal. É muito a gente bom, curte é ainda muito fazer, bom. por mais que a gente já fez, sei lá, perdi a conta de quantas vezes eu fiz, em cima do que eu já fiz. Você bota mais
o dobro ou o triplo da Zaira. A Zaira é o ser humano que mais fez corveta no planeta, quiçá do universo. Ela é a pessoa que mais já visitou aquela corveta na vida. Toda vez que a gente vai, ainda é muito prazeroso. Sinto muito, a gente gosta de fazer a corveta. Mas mais legal ainda é exatamente a reação das pessoas. A gente curte a corveta. Claro que a gente curte. Mas a gente curte ainda mais a reação das pessoas quando a gente vai para lá com gente que volta do jeito que vocês voltaram, do jeito que vocês Exato. Nossa, com um sorrisão aqui. Meu Deus do céu. Foi assim, o melhor mergulho que eu já fiz, profundo. E o Thiago Pérez está perguntando aqui, tem uma melhor época para lá? Ela fica no mar de dentro, né? Tem. Por exemplo, se for um ano cheio, assim, que esse ano a gente não conta que já foi a metade dele embora, né? Mas tem sim. Por exemplo, 2021. É isso. 2021, o ano inteiro. Então, mas ó, né, de acordo aqui com essa foto, ela tá bem do ladinho do Morro Dois Irmãos aqui, não é? Pertinho, no mar de dentro? Não, ela tá para frente, essa foto aí, ela não tá legal, esse desenho aí não tá localizando ela bem legal, não. Bem, né? Ela tá mais ou menos na metade do caminho, entre a Laje Dois Irmãos e a Caverna da Sapata. Então ela tá um pouquinho mais para cima. Se você pegar uma metade do caminho, mais ou menos, afastada da ilha, ela tá lá. Dá 30 minutos de navegação do porto, 35 minutos de navegação do porto, indo tranquilo. No mar de dentro. Porque aí tem aquela questão de quando o mar de dentro tá com swell, essas coisas, aí fica ruim, não? Olha, dificilmente essa profundidade a gente sofre com os efeitos do swell. Eu me lembro, eu estou fazendo a corveta há 14 anos, a Zairo não sei há quanto tempo, não me atrevo a dizer aqui, mas eu me lembro uma vez que entrou um swell, que ele veio lá de São Pedro e São Paulo, lembra desse swell? É um swell de noroeste, eu não sei, de sudoeste. E foi a única vez na vida, nesses 14 anos, que pegamos a água da corveta suja. Tá? Eu estava com 3 clientes lá, 2 clientes, era o Pablo e o Roberto. Não, foi aquele mergulho foi complicado, mas o que limita o mergulho da corveta não é a corveta em si, porque, ok, você tem dias que a água está muito melhor do que outros dias, né? Mas o que não te leva para a corveta é o porto. Se você não conseguir sair de barco, você não consegue mergulhar. Mas se você conseguir sair de barco do porto, aí você vai conseguir fazer o mergulho, entendeu? Pode ser que você encontre uma corrente, porque ela tem condições que são ideais, né? Que ela tá parada, que a água é limpa, maravilhoso. Tem condições que você tem corrente, por isso a gente tem, não por isso, né? Mas o cabo que liga o barco até ela vai permitir que você faça o mergulho da mesma forma. A gente desce pelo cabo, é um mergulho um pouco mais complicado do ponto de vista técnico, o mergulhador tem que estar mais safo aí na correnteza, mas ele ainda consegue fazer o mergulho. Então, como a Zara falou, depende de se a gente conseguir sair. Se o porto não estiver interditado, dificilmente a condição da corveta vai estar impedindo o mergulho, porque nesses 14 anos só me lembro de uma vez. Que não impediu. Não impediu, a gente fez um mergulho ruim que eu fiz lá, entendeu? Não, legal. E só para, antes da gente entrar no assunto dos vídeos que eu vou mostrar aqui agora, que é do Badejo, que eu já vi gente perguntando do Badejo aqui, né, que é uma história sensacional. Eu chorei nesse vídeo, pra você ter uma ideia. E assim, eu assisti 2, 3 vezes, eu falei, caramba, mano, a gente chorou lá embaixo. É espetacular, né? Aí depois nós vamos falar também das visitas do navio, do submarino lá e tal. Mas só para marcar mesmo agora, a pessoa que tem o nível técnico já, né? A gente tem vários níveis de técnico, que começa no 40, 45, 50, 60 e 65, né? Independente do nível, como que funciona o planejamento para quem quer mergulhar técnico para fazer penetração, ficar um tempo maior lá embaixo? Um resumão aí sobre isso.
Então, é aquilo que eu falei. O planejamento do TEC, a gente meio que organiza ele em função da operação, em função da operação aqui, certo? Então, a gente estabeleceu 2 planejamentos TEC, um de 25 minutos e um de 30. Tá? Não está restrito a Mas isso. ele quer saber a credencial. Mas a credencial, a partir do momento que você está habilitado a levar uma dupla nas costas ou um par de cilindros no esquema de side mount, você já pode fazer o perfil TEC, que é esse de 25 ou 30 minutos. Aí vai depender da certificação que você tem para a sua descompressão. Tá? Tem curso TEC que te habilita a usar um cilindro de gás para deco. Né? Tem cilindro que te habilita a usar 2. Tem certificação que te habilita a usar 2 cilindros de deco. Certo? Então, e tem outros que te habilita a usar 3, mas aí a gente vai para outro lugar. Mas sim. A gente trabalha aí com esse esquema, ou Trimix mais EAN 50, ou Trimix, EAN 50 e oxigênio. E O2. Tá? Podendo levar o terceiro stage. E aí a gente roda um planejamento aí. Na verdade, os planejamentos estão prontos. O que a gente vai fazer é discutir com o mergulhador técnico, está aqui, mostrar o planejamento para ele. E aí, óbvio, que se o cara quiser fazer o planejamento dele, de acordo com o esquema dele e tal, a gente vai organizar. Se tiver dentro, vai analisar o planejamento dele também, né? Sim. Acontece que muitas vezes o mergulhador ele não tem os parâmetros para fazer o planejamento de multinível adequado para o mergulho, entendeu? Então ele acaba fazendo um planejamento com as profundidades que não são reais ali e acaba dando um tempo de fundo muito grande, que temos de descompressão. Né? Então acaba a gente discutindo o multinível, rodando junto com ele, aí ele vai ver que o planejamento aquele que a gente montou está muito, muito compatível com a maior parte dos modelos descompressivos. Na verdade, esse planejamento ele foi rodado para a gente. Sim. Foi rodado para mim, para a Zaira, que a gente está todo dia na água. Entendeu? Então, eu preciso ter uma descompressão que seja segura para a gente também. Certo? Diferente do cara que vem, faz 2 mergulhos REC e a corveta. Às vezes eu fiz 3, 4 corvetas na semana, 5. Na sexta, eu estou usando aquele planejamento tranquilo. Entendeu? Ah, legal. Legal. Ou seja, então, as saídas para corveta... Oi, Lidi. Então, tem... As saídas para corveta, então, é sempre de acordo com a demanda do cliente, é isso? Sim. Ele chega, ele diz o dia que ele quer, qualquer dia da semana tem corveta. Se tiver uma pessoa para ir para a corveta, a operação sai, certo? Se tiver muito tempo sem nenhuma pessoa, eu e a Zaira damos um jeito de ir. A gente arruma um serviço para fazer lá. Ai, que legal. Mas a gente, se tiver uma pessoa para a corveta, a gente vai. Certo. E esse tempo de planejamento do TEC, de 25 a 30 e poucos minutos, dá tempo de fazer ela toda dentro ou não? Ou é uma parte, outra parte? Como é que funciona? Não, você não faz ela toda. Eu demorei, sei lá, 30 mergulhos para conhecer ela inteira. Ah, que legal. Eu acho que eu tenho que ir mais vezes para Noronha. Porque cada vez você vai num lugar, depois você vê se cabe, se dá para entrar. Você olha um lugar bacana, dá para entrar. Como é que eu vou vir aqui da outra vez, entendeu? Porque nem sempre você... E como a gente vai com clientes, você sempre também está limitado à habilidade do cliente. Por exemplo, o cara quer fazer um mergulho de penetração, quer ir lá para o Hulk. Não vai ser a primeira vez que eu estou mergulhando com ele, que ele está mergulhando comigo, que isso é um negócio bacana, seguro de se fazer. Primeiro, ele tem que me conhecer mergulhando. Segundo, eu tenho que conhecer ele mergulhando. Certo? Eu tenho que ver como é que ele se sai lá dentro, em ambiente apertado, confinado. Tem que ver o tipo de treinamento que ele tem para fazer penetração. Aí a gente vai... Tem gente que já fez 3, 4 vezes a corveta, só foi para o Hulk lá na quinta. Na verdade, pouquíssimas pessoas foram lá, né? É uma penetração... Eu falo do Hulk porque é a penetração mais
mais complicada do ponto de vista de técnica que a gente tem ali. Aham. Ela suja, a água fica suja, não adianta, por melhor que o cara seja, a água vai sujar, porque as bolhas vão sujar, bem apertado, muito bacana, então o cara se empolga e Sim. a gente tem que ir devagar com essas coisas. O Então Aurélio tem fez muita uma coisa pergunta legal para ver interessante lá e aqui. você precisa de vários mergulhos. O Aurélio fez uma pergunta interessante aqui sobre rebreather, né? Se ele levar uma dupla aí com rebreather, dá para ficar mais tempo lá com o rebreather? Mas precisa, né? Não, teria que ter aí a gente teria que providenciar um mergulhador para ficar com ele com rebreather, uma operação planejada só para isso. O barco tem que ficar Ah, tá. disponível o tempo todo. Dá para fazer, Dá mas... para fazer, tem que programar, Entendeu? mas dá para fazer. Mas planejando, dá para fazer. Agora, não é dentro de uma operação normal e também, como ela está dentro do esquema de operação nosso, ele não fica sozinho lá na corveta, certo? Porque a gente acaba... Mas a gente reveza, o Ismael desce, depois eu Aham. desço, e tá tudo certo. Eu fico lá um tempo, a Zara vem buscar. Se a gente não Ai, tiver vocês são Não tem demais. problema, não. a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Não tem cabo lá, né? O Tiagão tá perguntando, não tem cabo na penetração, né? Cabeia para a penetração ou não? Não. A gente Não, ali né? faz penetração no visual, né? Progressão visual. Como a corveta é relativamente pequena e os espaços Aham. são apertados, a gente optou por não ter cabo lá dentro. E a maioria Tá. dos lugares lá, você com pouco espaço, você está diante da luz, você consegue ver a luz, certo? Então, não tem cabo. Legal, legal. Puta, que caramba. É legal, né, galera? Fala a verdade. Você é louco, mano. Ai, ai. Ó, o Cícero deve ter chegado agora. A certificação mínima, então, para ir para lá, né? Não tendo nível técnico, tem que ter pelo menos o avançado, profundo, né? E a Nitrox, além de 50 E mergulhos Nitrox. logados. Exato. Isso. Né? Ele tem que ter uma certificação que habilite para profundo e 50 logados e Nitrox. A certificação de técnico, o mínimo que habilite a usar um cilindro duplo. Aí ele pode ficar mais tempo lá embaixo. Tá? Legal. Qualquer certificação que permita ele usar cilindros duplos. Pessoal, já teve algum perrengue lá na corveta? Claro que é administrável, né? Em algum mergulho lá? Algum acidente, coisa do tipo? Olha, perrengue, né? já passei assim, já passei preocupação muito grande por conta de consumo, né? A pessoa acaba gastando mais ar, meio que surpreende às vezes um consumo que ele não teve nos mergulhos de avaliação. A pessoa teve um consumo razoável, aí chegou lá, teve um consumo alto assim, e aí você tem que sair com ele ou coordenar a saída dele antes da hora. Isso para a gente é sempre preocupante, é sempre porque quando ela acaba ficando um pouco nervosa, tal, achando que não vai dar, mas como a gente monitora sempre de perto, então sempre dá tempo. Se o cara saiu e eu não tiver com quem deixar, a Zaira fica e eu já fui, ou a Zaira vai com a pessoa. Então a gente tem essa condição de fazer isso, mas sempre vai ter um instrutor junto. Quando a gente vê que a pessoa tem um consumo alto, às vezes, mesmo que não esteja dentro daquela razão de condução, a gente leva um instrutor a mais para se acaso precise fazer isso, até por segurança, entendeu? Entendi. E exatamente, por ser um mergulho profundo, galera, tem que ser muito bem planejado, bem estudado, né? Essa questão de fazer 2 saídas antes com o interessado a fazer a corveta, para a gente ver como que é o comportamento dele na água, como que é o consumo. É de extrema importância, porque eu costumo até brincar, falar, pô, vai querer brincar começar a evoluir no mergulho técnico? É um mergulho que tem teto, então não pode ter margem para erro, né? Então é um mergulho bem específico mesmo, né? Então também não é um mergulho também que é tão barato, né? Como os outros mergulhos, mais tranquilos. Então tem que levar tudo isso em consideração, não é isso, pessoal?
Tem que levar tudo em consideração. Eu tô rindo aqui porque tem uma galera ali que eles estão conversando entre eles ali, ó, que tá muito engraçado. Não, esse povo é demais, cara. Eu queria dar um alô pra todo mundo aí. Esse povo é legal. Bacana. Então vamos lá. Ó, eu vou tirar aqui as fotos pra gente colocar o vídeo, pra gente conversar um pouco. O primeiro vídeo que eu, assim, tem 3 vídeos, né? Um que é... eu acho que vai dar tempo de fazer 1 ou 2. A gente já tá em 44 minutos, então, vamos fazer. O primeiro vídeo que eu acho sensacional... Theo, você consegue ver aqui pra mim? É o sobre o badejo, cara. Meu Deus do céu, esse badejo... Esse a Zaira conta. Esse badejo, posso falar já, Edu? Esse badejo pode. A gente, já existiu um mero na corveta que não tem mais. Então, tem os badejos lá, e esse badejo, segundo Ismael, ele quer ser mero, ele é bem grande. E aí chegou um dia, teve uma vez que eu cheguei saindo da sala de comando, eu vi esse badejo, ele estava todo machucado, assim, tinha um corte em cima, perto da nadadeira dorsal, e um cabo em volta dele. Põe o mouse pra cá. E eu e o Ismael paramos, eu tenho foto disso, não tá aí, a foto que tá aí é outra. Mas aí eu e o Ismael paramos, falou, meu Deus, como vai... Aquilo lá parecia que era a gente que tava machucado, assim, sabe? Porque era o nosso duplo ali também, pô, fazia parte. Aí eu falei, cara, esse bicho vai morrer. E aí, durante quase um ano, exatamente, quase um ano, eu tinha uma faca aqui em casa, que era uma rapala. Eu falei, Ismael, a gente afia essa faca. Eu perdi a faca dela. E aí a gente leva, e quando ele chegar perto, a gente só dá um toquezinho, né, para ver se tirar. E durante um ano a gente tentou fazer isso com essa faca e não deu certo. Mas a corveta é uma grande estação de limpeza. Para quem não sabe, estação de limpeza é quando um outro bicho solicita limpeza e vai um peixe lá e limpa, um camarão, enfim, isso aí é assunto para outra live. E aí eu estava descendo um dia e vi que o badejo, ele foi totalmente na minha direção na popa, geralmente eu desço antes, né? Aí eu peguei, soltei minha câmera assim no convés da corveta e consegui pegar no cabo. Aí eu falei, bom, agora em vez de ser uma faca, vai ser uma tesoura. Seguinte, aí eu falei, Ismael, tesoura. Aí o Ismael eu tinha certeza, a gente ia conseguir. Aí o Ismael levou a tesoura e eu falei, tinha uma outra mergulhadora que foi fotografando, o Ismael colocou um outro instrutor para conduzir a corveta e a gente foi na função do badejo. Chegou, o badejo veio para cima da gente, parece que ele sabia, né? E aí o Ismael conseguiu, né? E foi assim uma sensação maravilhosa que um ano a gente tentando fazer aquilo e finalmente a gente conseguiu. E aí, passado um tempo, ele foi se recuperando da cicatriz e nunca mais se aproximou. E aí eu sempre falo que ele é meu ingrato favorito, né? Porque depois que ele conseguiu tirar, ele voltou a ser selvagem e eu achei aquilo sensacional, né? Não precisa ter essa interação com o ser humano, pra quê, né? Quanto menos interação com o ser humano, melhor. Olha como tá machucado, gente. Ali ele tá super machucado. E se você olhar no limite, que a gente chegue bem perto dele, ele deixa... Você vai passar ali a cena daqui a pouco. Depois o pessoal tem o vídeo na descrição aí, o link do vídeo, né? Dá para ver melhor aí? Ó, isso, ali tá passando lá na frente. O que passou na frente ali era uma raiachita, a gente não deu nem bola. Olha aí ele permite que eu pegue, eu vou com a tesoura escondida para não chamar a atenção dele. Ele para, eu corto, ele deixa que eu dê a volta. Ó, parece um cachorro. Isso não é um cachorro, é um peixe. Entendeu? Gente, isso aí vai embora. Aí sensacional, cara. A Zaira e eu, a gente se ajoelhou no fundo, começamos a chorar. E aí ele voltou.
Aí eu falei, pega a câmera de novo, pega a câmera. Ela filmou ele passando, parece que ele voltou para agradecer, assim, sabe? É óbvio que depois ele nunca mais deixou a gente se aproximar desse jeito. Mas essa foi a última Olha vez só que a como ela gente tá. viu ele nessa distância. Quando Já foi tá isso daí, sentado, gente? né? Oi? Faz Ah, uns 3 anos, eu acho. Foi 2016. É. Foi. Foi muito legal, foi muito emocionante, Cara, assim. sensacional, sensacional, cara. legal. E ele tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Tá. Incrível, não Só tem não deixa se cicatriz aproximar, nenhuma. né? Não, legal. agora ele tá na função de bicho dele mesmo. É isso aí. Legal. E sobre a expedição que vocês que teve, como que foi essa expedição aqui do submarino? Ah, então, isso aí foi um barco de sei pesquisa qual que é. que teve aqui, chamado a Lúcia. Esse barco, ele ficou 15 dias, né? Não, esse barco ele ficou um Isso, mês. desde o Esse mês. barco é um tipo um navio. A ficou história bem. do submarino ele vai contar, mas eu vou te falar do Alúcia. O Alúcia é um barco de pesquisa, é um milionário que tem nos Estados Unidos e ele disponibiliza esse barco para pesquisadores no mundo todo. E ele teve aqui no Brasil e teve numa perna em Fernando de Noronha. Nessa perna que que eu e o Ismael entramos junto, porque eles estavam precisando de alguém para ciceronear eles, e aí a Atlantis deu apoio. Acho que o Ronaldo Francini me indicou para conduzir as pessoas que estavam juntos. Era uma perna que viria a Silvia Early, ela estaria aqui junto com a BBC para fazer, e eles não puderam vir, e aí veio o Ray Dalio, que é o dono desse bar, que a gente ficou junto com eles. Ela aí, substituiu a Silver. sim. A China só. E aí o Ismael vai contar para vocês como foi Então, esse navio tinha 2 submarinos, certo? Eles fizeram algumas expedições com os cientistas no submarino, e no último dia, que eles já estavam indo embora, os depois donos, da Tainá fazer o mergulho. depois que eles já fizeram todos os mergulhos de protocolo da expedição, e eles estavam já no caminho de ir embora, eles falaram, não, será que a gente pode descer lá na corveta de novo e tal? Aí, beleza, porque eles queriam fazer até uma forma de agradecer a tripulação do barco, né? Para conhecer, eles gostaram muito da corveta. E aí eles desceram com os 2 submarinos, fizeram acho que 2 incursões, né, com o submarino. E eles desceram com a tripulação, cozinheiro, pessoal da manutenção. Todos eles desceram, todos eles não, a parte deles desceu no submarino e ficaram lá 1 hora, lá embaixo, mergulhando com o submarino, olhando a corveta. E eu pedi para o cara se a Zária e eu podíamos descer para acompanhar o submarino, porque para a gente Que foi legal, uma coisa cara. assim inédita, e foi emocionante a gente poder estar lá embaixo com esses 2 submarinos, um deles que é esse verdinho, aquele outro submarino, não esse é o amarelo, passou, aquele verdinho, aquele submarino, para vocês terem uma ideia, o dono do navio, do barco de pesquisa, esse submarino aí, ó, ele comprou do James Cameron. Esse foi o submarino que o James Cameron usou e construiu para filmar o Titanic. E aí foi esse cara lá, o submarino estava parado, e o cara comprou esse submarino e equipou o navio. Foi o primeiro submarino a equipar o navio. Ele leva um passageiro e um tripulante, o piloto. O outro leva um passageiro e 2 tripulantes, né? Esse verdinho aí, ele tem uma limitação, porque você só entra por baixo, então a pessoa entra nele por baixo, só quando ele está em cima do navio, e o outro não, o outro tem uma escotilha que o passageiro entra por cima. Então foi muito legal estar lá embaixo com esses, esse aqui ele entra por cima, tá vendo? O outro não dá, o outro você só troca a tripulação com ele em cima do navio. Legal. E aí foi muito, muito bacana pra gente. A gente ficou na expectativa, já que não conseguimos andar no submarino, mas pelo menos estar lá embaixo com eles, assim. Mas eu acho que é mais legal estar lá mergulhando com o submarino do que andando nele. E com o submarino vocês ficaram 1 hora? Não. A gente ficou os 35 minutos que nosso pulmãozinho aguenta. Com máquina, filmando, tudo, não deu mais que isso. A gente ficou lá, os 2 caras estavam de rebreather, né?
e a gente estava no tá. circuito aberto. Então, a gente ficou meia hora lá embaixo, junto com os submarinos, e 1 hora total de mergulho, 1h10 de descompressão. Caraca, que legal, hein, meu? Ai, caramba, nossa, essa é demais. Sabe, esse mergulho é sensacional, né, meu? Muito bem, muito bem, muito bem, meu. Que legal, meu. Bacana. Muito bem, galera. E tem uma outra história, não? Não lembro agora. Do outro vídeo. Você queria saber do Hulk. Você queria saber do O Hulk, foi o Hulk. O Hulk, rapidinho. Vamos lá ver se dá tempo. O Hulk é o seguinte, quando eu cheguei na ilha, tem uns 14 ou 15 anos, eu comecei a fazer uns mergulhos na corveta, né? Comecei a fazer uns mergulhos lá com clientes e tal. E, eventualmente, tinha um outro instrutor que guiava junto com a gente, que era o Júlio Burato. E, quando tinha condições, o Júlio ficava com o cliente e eu ia conhecer a corveta. Pegava lá cilindro, trimix e tal, e quando tinha um mergulhador tech bacana, eu ia conhecer a corveta. E aí eu comecei a fazer incursões lá dentro. E um dia eu entrei nessa sala de máquinas, que é essa que você está vendo aí. Lá são 2 salas de máquinas separadas. Elas são separadas, tem uma parede no meio, os motores são desalinhados. E aí eu entrei nessa sala de máquinas aí do lado esquerdo, do lado de bombordo. E comecei a entrar, vi que era apertado, era complicado. Tentei a primeira vez ir direto da escada para frente, não consegui. Num outro dia eu resolvi entrar nesse canto que eu entrei agora aí, e aí eu consegui acessar os motores principais dela. E aí eu dou de cara com essa coisa bizarra desenhada na lateral do motor e escrito lá o Hulk. Os motores, eram os motores MAN, eles eram pintados de verde. E naquela época, o Hulk era sucesso no seriado da TV, aquele Hulk antigo, década de 80. O Incrível Hulk, entendeu? Com aquele ator Lou Ferrigno. Sim. E aí eu achei esse Hulk e comecei a perguntar para as pessoas, Área, você conhece o Hulk? Você já viu o Hulk? Não, não vi. Ninguém. Aí perguntei para o Samuca, que já mergulhava um tempão na corveta, você já viu o Hulk? Não, não vi. Perguntei para não sei quem. Cara, eu não sei se ninguém nunca tinha entrado ali. Não me atrevo a dizer que eu fui o primeiro a entrar ali. Pode ser que alguém tinha entrado lá. Mas provavelmente se entrou com um ar muito doidão e não viu o Hulk. Entendeu? E eu tava de trimix, tava com a cabeça limpa, tava lindo. Eu vi o Hulk, na outra parede tem um pinguim também, tudo pintado. Tá pintado à mão ali pelos marinheiros. Então, eles batizavam o motor de Hulk, o cara desenhou a cara do Hulk lá. E tá lá até hoje a pintura do Hulk na lateral do motor da corveta. Foi muito legal. E aí, como é uma penetração difícil, ficou assim um negócio bacana de levar assim quem a gente conhece, que sabe que mergulha bem. E o cara quer fazer um negócio diferente. Mas aí é pouca gente. Lá cabe só 1, 2 pessoas no máximo. E aí as áreas têm que ficar de fora. Não cabem 3 pessoas lá dentro. Não, lá é um lugar muito difícil de fotografar. Porque a minha máquina, por exemplo, ela tem uns braços de flash grande. Então, eu prefiro, quando eu vou até ali com o Ismael, só vou ali com o Ismael, eu prefiro filmar. Então, aí, porque a luz é mais compactozinho e ali é um lugar complicado. E para eu fazer essa cena dele descendo ali da escada, a primeira vez que eu fui, o Ismael falou assim, ó, você vai até ali o motor, aí você pega e vira, tá? Aí, beleza. A hora que eu vi... Não é bem assim. Eu falei, oi? Ai, caramba. Eu falei, não, a primeira vez que eu fui ali, eu falei, cara, não é possível que ele tá falando isso, não. A dupla começa a atrapalhar, o cilindro atrapalha, legal, as bolhas legal. Gente, depois eu olhando a filmagem, falei, acho que eu me enrosquei nesse cabo aqui, ou alguma coisa assim. Mas enfim. Bacana, a volta é complicada, porque tá sempre sujo.